Muito boas tardes a todos. Quero fazer um cumprimento a todos os nossos candidatos que aqui estão presentes, um ou outro que não pôde estar nesta ocasião. Por intermédio deles, cumprimentar todos os candidatos de outras eleições, do mandato que termina com estas eleições de dia 1 de outubro. Nós sabemos muito bem valorizar o trabalho político que é feito e que não tem o mesmo grau de exigência e de dificuldade em todo lado. Sei, evidentemente, que a Comissão Política Distrital e a sua Presidente, a doutora Sónia Ramos, teve um trabalho muito eficiente para poder garantir que, em tempo útil, o PSD poderia escolher os melhores candidatos a estas eleições. Cumprimento-a, portanto, pelo trabalho que desenvolveu e a todos os que revelaram o sentido de responsabilidade e, ao mesmo tempo, um sentido de dever também de poderem, nas suas comunidades, nos seus concelhos, com a candidatura do PSD, defender um futuro melhor para as suas comunidades, para as suas gentes, nos próximos 4 anos. E é isso que, de facto, nos traz hoje aqui a Borba, cujo candidato à Câmara eu cumprimento de uma forma muito especial, o Benjamin Espiguinha, que aqui nos dirigiu as primeiras palavras e palavras inspiradoras. Cumprimento também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, aqui de Borba, e agradeço também, até há pouco, a presença do Sr. Presidente da Câmara, que, num bom exemplo de civismo democrático, aqui nos quis dar as boas-vindas ao seu Conselho e assistir a algumas das intervenções. Tenho dito muitas vezes que a política local é um belíssimo exemplo do que movem os políticos, ou pelo menos do que deveria fazer mover os políticos. Muitas vezes ouvimos dizer que o poder local é o que está mais próximo das pessoas e, portanto, aquele que mais diretamente pode ser procurado para resolver os problemas, quando às vezes os problemas não se conseguem resolver a nível local, pelo menos atenuar alguns dos efeitos dos problemas que existem. E quando nem isso às vezes é possível, muitas vezes é possível obter um certo conforto, um certo apoio, quanto mais não seja, junto daquilo que são as instituições locais, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, a Junta de Freguesia ou a Assembleia de Freguesia. Quer dizer, olhamos para o poder local como sendo um nível de intervenção política onde, sobretudo, se ponham à frente de tudo os interesses das comunidades a quem queremos servir. E usamos isso, de certa maneira, para dizer que, mais do que os partidos, contam os candidatos que conseguimos encontrar, contam as pessoas que se candidatam, que depois, sendo eleitas, servem a sua comunidade. E disse o Benjamin, muito bem, não fica sozinho nessa observação, que se propõe, como nos anos anteriores, não fazer uma espécie de oposição destrutiva, quer dizer, fazer uma intervenção que seja positiva. Pensando, portanto, não exatamente no umbigo do partido pelo qual se candidata, mas pensando servir a comunidade a que pertence. E eu não tenho dúvida que ele é um bom representante, como os nossos restantes candidatos, de pessoas que querem servir as suas comunidades e que querem resolver os problemas. De certa maneira, a escala nacional não devia ser muito diferente. O facto de não estarmos a falar às vezes de um concelho e estarmos a falar de um país não deixa de ser o nosso país, os nossos concidadãos, as nossas comunidades. E se os políticos tivessem alguma humildade, uns têm mais, outros têm menos, mas se tivessem alguma humildade, reconheceriam
que as eleições nunca estão ganhas à partida. É preciso conquistá-las. Os partidos não são donos dos votos, nem no país, nem nos concelhos. Pode haver mais tradições enraizadas ou menos, pessoas que foram criando vínculos de identificação mais fortes no país, como em certos concelhos. Isso, às vezes, é importante na hora de decidir. Nós sabemos isso em todo o país. O PSD é um partido que tem uma enorme implantação no país todo, como é sabido. Há sítios onde tem menos, há sítios onde tem mais, mas o PSD é um partido que cobre o território nacional. Há câmaras e freguesias que nunca perdeu, há outras que nunca pensou que perderia e perdeu, e houve outras que achou que seria muito difícil ganhar e ganhou. E isso tem que ver com as pessoas que se candidatam, com a proximidade que têm aos outros, com a maneira como são percepcionados pelos cidadãos. Isso faz diferença. A política é feita por pessoas. Não é só para pessoas, é feita por pessoas. E o nosso primeiro vínculo tende a ser com essas pessoas. Claro que nós não dissociamos depois aquilo que elas representam para nós daquilo que é a ideia que nos transmitem. Os partidos, seja nos municípios, nas freguesias, seja no país, têm sempre gente, o sempre é abusivo, evidentemente, mas denota a convicção que tenho de que isto se pode estender razoavelmente a todos os candidatos de todos os partidos. Toda a gente quer servir o melhor que pode e defender as suas terras. Em princípio é assim, pode haver assim algum caso mais estranho, mas em princípio não é isso que nos distingue. O que nos distingue é a capacidade de concretizar aquilo que defendemos e, às vezes, uma ideia mais consistente que possamos ter sobre as coisas. Podemos ter todos muito boas intenções e, em princípio, todos temos boas intenções. Mas daí a conseguirmos concretizá-las vai uma distância muito grande. E é por isso que as eleições são importantes e que as pessoas são importantes, para que nós possamos ficar não apenas com um discurso, mas podermos associar às pessoas em que vamos votar, às pessoas que podemos escolher, uma certa experiência, uma certa observação de consistência, de congruência entre aquilo que se diz e depois aquilo que se pode fazer. Eu acho que é muito importante, quando nos pronunciamos politicamente sobre as coisas, mostrarmos, portanto, que nos movemos para servir, mas quais são as ideias que temos para poder servir bem os outros. Ainda hoje vim de uma discussão, não pude estar até mesmo ao fim para poder estar aqui a horas no Parlamento, sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre a saúde em Portugal. E uma pessoa estranha ao Parlamento que seguisse aquele debate talvez pudesse ficar com alguma dificuldade em perceber porque é que nos últimos anos, quando o PSD teve responsabilidades de governo e num tempo em que não havia dinheiro, se tinha de arranjar o que era possível para defender o Serviço Nacional de Saúde, nessa altura muita gente manifestava total incompreensão por muitas medidas que nós tínhamos de tomar. Hoje apetecia-nos recordar, então, e tantas outras que foram tomadas em circunstâncias difíceis, em que se teve de poupar dinheiro para que os serviços, mesmo assim, pudessem dar um bom serviço, prestar um bom serviço aos cidadãos. E hoje as coisas mudaram, está outro partido no governo, outros partidos o apoiam, e são imensas as explicações e as desculpas para que as coisas não possam ser melhores. E a mim apetecia-me dizer, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Ninguém nos ouve hoje dizer que é fácil. Nós sabemos que é difícil. Se queremos cumprir metas para o déficit, para a dívida, que é como quem diz, se queremos que a nossa economia possa crescer, gerar emprego, poder ser melhor no futuro, há coisas que se têm de fazer no meio para se poder lá chegar. E, portanto, não é fácil. O que temos é de fazer opções. Queremos ou não queremos valorizar o Serviço Nacional de Saúde? Isso podia ser importante. Estamos divididos aqui? Parece que não. Parece que toda a gente quer defender o Serviço Nacional de Saúde.
E eu pergunto, então se é assim, porquê é que agora não olhamos para os problemas que temos, porque temos, não os reconhecemos? Isso não é fazer favor à oposição. As pessoas sabem que esses problemas existem. Não é só quando os políticos vão visitar os hospitais que os sentem. As pessoas todos os dias sabem que não há o número de médicos que era preciso, não há o número de enfermeiros que era preciso, não há os equipamentos que era preciso, e por aí fora, a gente sabe disso. É assim. Não estamos a tirar pedras aos governos por causa disso, a gente sabe que é assim. Mas, quando não havia dinheiro para meter em lado nenhum, e a gente conseguia abrir novos hospitais, mesmo assim, e abrir centros de saúde, e ir melhorando o investimento para poder pagar a horas, aquilo que estava em dívida, e havia tanto dinheiro em dívida. Tudo isso foi feito. A acusação que nos faziam é que estávamos a destruir o Serviço Nacional de Saúde. Então, e agora que as dívidas aumentam, que os prazos de pagamento cada vez são maiores, que não há forma, passa-se o tempo e não há forma de aparecerem os investimentos que são necessários nos equipamentos, a gente sabe que os serviços estão a ficar mal. Porquê é que é assim? Porquê é que é assim? É assim porque o dinheiro não dá para tudo. O dinheiro não dá para tudo. E houve quem tivesse querido transmitir ao país que antes só havia falta porque o governo queria. Porque se o governo não quisesse, havia dinheiro para tudo. Claro que isso não condiz com a realidade, como a gente sabe. O dinheiro não dá para tudo, tem de se fazer escolhas. E nas escolhas que se fizeram, para que o déficit tivesse sido menor, e se tivesse baixado o IVA da restauração, e se tivesse reposto os salários dos funcionários públicos mais depressa, num ano, e para que a redução da sobretaxa fosse mais rápida, o que é que se teve de fazer? Cortar no investimento público e na despesa pública. E isso afetou grandemente os grandes orçamentos. Quais são os grandes orçamentos? A educação, a saúde, a ação social. É assim, porque esse é que tem dimensão. O resto é tudo muito pequenino, a gente corta, e vai lá buscar pouco. Agora, nestes que são muito grandes, é onde realmente as escolhas que se fazem depois se refletem. E a gente pergunta, e tinha de ser assim? Do nosso ponto de vista, não tinha de ser assim. Nós estávamos a recuperar o investimento na saúde e na educação gradualmente. Ele é importante, uma parte dele, porque há coisas que vão ficando obsoletas. Se não forem substituídas, depois há um dia que pifam e não se consegue fazer os exames que deviam ser feitos, tem de se pedir fora do Serviço Nacional de Saúde. Enquanto não vierem os resultados, a pessoa não é operada, fica à espera, ocupa uma cama, torna-se mais caro, o outro não pode ser atendido. É assim. Sabem o que me custa? É que a gente já passou por isso tudo. Já foi assim. Já pudemos ver, observar que era assim. Temos de passar outra vez por esse processo, só porque não queremos dizer com transparência quais são as opções que tomamos e as consequências que advêm dessas opções. É isto que eu acho que pode enobrecer a política. Ninguém pode ter 100% de certeza de estar absolutamente certo. Todos cometemos erros e ninguém consegue demonstrar que qualquer outra situação não poderia ter acontecido de outra maneira. Mas a gente não funciona como se fosse Deus, a gente não pode ter a certeza de tudo, não adivinhamos o futuro, temos os dados que temos disponíveis à nossa frente e é com eles que temos de decidir. E foi assim que decidimos no passado, é assim que temos de decidir hoje. Se sabemos que os recursos são limitados, vamos falar dos recursos limitados que temos, em vez de andar a fazer de conta que isto é um paraíso e que há dinheiro para tudo. Porque é que o Ministro da Saúde fez publicar um decreto em que obriga os hospitais a reduzir em 35% a contratação externa de serviços? Vai contratar mais médicos, enfermeiros e tudo para que não falhe o serviço? Ou é apenas porque não tem dinheiro? A gente sabe que é porque não tem dinheiro. Porquê é que ele não diz que não tem dinheiro? Em vez de fazer de conta que tem. E então vamos ver, no dinheiro que há, onde é que é melhor gastar. Era melhor assim. Tinha mais sentido. Quando aos políticos falta este realismo, pode haver quem ache que se está a matar o sonho. Mas não é, é ao contrário. Porque se a gente quer sonhar e ter uma visão aspiracional do futuro, para poder lá chegar, tem de fazer alguma coisa por merecê-lo.
Não é apenas eu queria que queríamos todos. Eu queria que o país fosse mais rico e que houvesse menos injustiças e que houvesse mais emprego. Isso queremos todos. Ó Messa, isso não faz um discurso. Se é para fazer um discurso assim, qualquer um o pode vir fazer. Queremos todos. Como é que se faz isso? Como é que lá chegamos? É disso que temos de falar. Se o país quer que este crescimento que agora estamos a sentir não seja ocasional, que daqui a um ano, como dizem os organismos internacionais, não estejamos outra vez a crescer o que crescemos o ano passado, que foi menos do que no ano anterior. Se queremos, portanto, ganhar balanço e dar um salto qualitativo e ter realmente as políticas públicas na saúde, na educação, mais dotadas, com melhores meios, para isso temos de arranjar os meios, porque eles não existem hoje. Não vale a pena continuar a fazer de conta. Se os queremos ir buscar, temos de nos esforçar, não tem de ser necessariamente um grande sacrifício. Mas quando nós queremos atingir alguma coisa na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa, no nosso país, temos de nos mostrar determinados, temos de saber o que queremos e lutar por isso, para ter mais, senão não temos, senão ficamos só com o que há. E depois é uma questão de tempo, de deixarmos os políticos com os seus discursos, porque ao fim de um certo tempo se notará a verdade. A verdade vem sempre ao de cima. Como veio em 2011, vem sempre ao de cima. Depois não vale a pena disfarçar. Nós tínhamos dado uma sugestão, aproveitando o bom momento que se está a viver na Europa, os bons resultados que se atingiram com o déficit orçamental. Foi bom, eu não teria feito desta maneira, mas nunca ninguém me ouviu dizer que ter menos déficit é mau. É bom, ainda bem que foi assim. Com essas notícias, o prémio de risco para Portugal baixou, e baixou razoavelmente nos últimos meses. Mais quase 1%, um ponto percentual, 100 pontos base. Nós dissemos, se calhar, agora era a altura de aproveitar esta boa maré e esta confiança dos mercados para emitir a mais anos. Aí a 15 anos, a Bélgica tinha feito isso, não há muito tempo, aproveitar este momento. Hoje, o Estado português fez um leilão a 10 anos. Bem, digo eu, pena, podia ter sido a 15. Porquê? Porque o que nós precisamos é de aproveitar este tempo para substituir a dívida que é cara por outra que demore mais tempo a pagar e que seja mais barata. Isso é o que nós queremos. Apesar de tudo, eu prefiro a 10 anos do que a 6 ou a 7. Mas a verdade é que, desde que temos um governo novo, os prazos de emissão de dívida têm vindo a diminuir em vez de aumentar. Quer dizer, estamos cada vez mais a contratar dívida que temos de pagar mais depressa. Não sei se estão a perceber. Quanto mais depressa a gente tiver de pagar as dívidas que tem, mais tem de arranjar muito dinheiro para as pagar. Claro, no curto prazo pode pagar um bocadinho menos de juro, mas custa muito mais a pagar. Ora, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista fizeram um relatório sobre a sustentabilidade da dívida em que defendiam o contrário. O que nós temos de fazer, diziam eles no relatório, é de emitir cada vez a prazos mais curtos, para poupar em juros. E se o Governo só lá pensar em ficar 2 anos, isso não é mau. Quem vier a seguir depois, que tenha de pagar as dívidas que ficam. Encaixa as poupançazinhas nestes 2 anos e depois se vê. Mas se nós estivermos a olhar para o país e não apenas para o ciclo das eleições, se calhar o que temos interesse é que seja daqui a 15 anos, não é que seja daqui a poucos, não é? Ora, ainda bem que o Governo fez o contrário do que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda acordaram sobre gestão de dívida. Porque é o contrário. Emitiram a mais anos. E mais emissões destas, e nós conseguiremos aumentar o período de maturidade. Isso é bom para Portugal. Porquê é que não se reconhece isto? Alguém ouviu hoje alguém do Governo dizer, olha, é verdade, realmente o relatório que o Partido Socialista fez com o Bloco de Esquerda, no que respeitava à gestão da dívida de curto prazo, não tem a nossa concordância. Porque nós preferimos emitir a prazos mais largos. E nós estaríamos aqui a dizer, ainda bem, é assim mesmo. Não é vergonha nenhuma que o PSD tenha razão quando diz isto. É depois o que eles fazem, excelente, eu cá estaria a dizer, parabéns, é assim que se faz. Mas porquê é que, quando somos nós a propor, tem de estar mal?
E se for do outro lado a propor, tem de estar bem. É este manicaísmo que depois não passa para as pessoas e impede as pessoas de acreditarem no sistema político e nos políticos. Vejam bem. Um último exemplo. A TAP. Um governo do Partido Socialista, ainda nos anos 90, andou à procura de uma parceria estratégica para ver se a prazo conseguia privatizar a TAP, vender a TAP. Toda a gente viu na Europa que as empresas de transporte aéreo estavam públicas, estavam a desaparecer. E na altura ela só não foi porque a empresa com quem se tinha feito a parceria estratégica fechou. Foi só por isso, senão o problema tinha ficado resolvido nos anos 90 e mal, por acaso mal resolvido, porque aquilo ia dar para o torto. O país andou imensos anos a ver se conseguia encontrar uma forma de vender a empresa. Preservando, evidentemente, a importância da empresa, porque nós não temos dinheiro para a sustentar sozinhos, se tivéssemos, mas não temos. Conseguimos fazer isso. Aquilo a que chamam a pressa, era a pressa de ver se conseguíamos evitar que os aviões ficassem em terra sem dinheiro para meter combustível para voarem e se os trabalhadores recebiam salários ao fim do mês. Era disto que estávamos a falar. A pressa era só essa. Era de ver se antes do governo mudar, se conseguimos defender essa situação. Conseguimos. Não foi nada fácil, mas conseguimos. O Partido Socialista tinha uma ideia. O Estado não podia vender a empresa toda. Ainda não percebi se temos os 50% para mandar na TAP ou se é para não mandar. Ainda não percebi. Já percebi que se nomeiam para lá administradores. Isso eu já percebi. Se ela fosse privada, não se nomeavam para lá administradores. Assim, o governo vai nomear para lá administradores. Mas não sei se manda na empresa ou se não manda na empresa. Porque ainda não percebi o que é que aqueles 50% querem dizer. Mas ouvi dizer que a solução era melhor, porque os privados investiam o mesmo e iam ficar com menos com esta reversão. E eu digo, não é verdade. Porque o Estado, para ficar agora com 50%, teve de devolver uma parte do dinheiro. E mais do que isso, antigamente, durante uns anos ainda ia ter 34% da empresa. E ia ficar com 34% dos dividendos que elas gerassem. Agora passa a ter 50% da empresa, mas só pode receber 18% dos dividendos. Porquê? Isto parece melhor para os privados do que para o Estado. E agora vamos pôr a coisa ao contrário. E se tratarem de prejuízos? Como é que vai ser? Eu ainda não percebi porque é que é fundamental ter feito esta reversão. Então o país andou anos e anos e anos a ver se conseguia resolver aquele problema e agora está a ver se o consegue recuperar. O problema, não entendo. Tenho muita dificuldade em perceber. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm também dificuldade em perceber o discurso político. Porque quando não se fala com slogans, mas se fala das situações concretas e das soluções concretas, isso não cabe nos 30 segundos ou nos 45 segundos que pode passar na televisão. Isso não passa para ninguém. Isso é muito difícil de explicar. E, portanto, não tem interesse. E, no entanto, estes são os problemas que nós temos de um país que está a ficar desertificado, porque continuamos a ter uma taxa de natalidade, uma demografia recessiva. Andamos todos aqui a ver como é que resolvemos em cada um na sua terra o problema, mas o problema é de todos. Nasce cada vez menos gente no país todo. Não é só no interior, é no litoral, é na muito baixa densidade, é na baixa densidade, é na grande densidade. Nasce menos gente. Até nasceu menos gente depois da Troika se ter ido embora. Em 2016, já com o atual Primeiro-Ministro, parece que nasceu menos gente. O problema não é, portanto, partidário. É um problema nacional. Precisamos de o resolver. No passado, fizeram-se intervenções na segurança social porque o Estado não tinha dinheiro para pagar as pensões. Não foi só quando eu estive no governo, foi antes. Hoje, as pessoas que têm à volta de 40 anos hão de reformar-se daqui a 20 e poucos com pensões que valem metade das pensões que são as pagas. Mas essa não foi a minha reforma, foi a reforma do atual Ministro Vieira da Silva, há uns anos atrás, quando estava ainda no governo do Partido Socialista. Porquê é que ele fez isto?
introduzindo o fator de sustentabilidade. Porquê? Porque sabia que não havia dinheiro depois para pagar. Ora, a gente já sabe que isto vai ser assim para o futuro também, porque o problema não ficou resolvido. Uma coisa é reduzir o benefício. Mas isso não é resolver o problema. Nós temos das mais baixas taxas de poupança da nossa história. E, ao mesmo tempo, pensando no futuro, sabemos que as pessoas que se vão reformar daqui a muitos anos terão reformas muito, muito insignificantes. Isto parece ser uma coisa absurda. Não era importante fazer aqui uma reforma que desse para o futuro mais segurança às pessoas todas? Aos atuais pensionistas e aos futuros pensionistas? Era. Mas há políticos que sabem que lidar com estes problemas é uma chatice. Às vezes interfere com o discurso que se tem. Já não cai bem na narrativa que se tem. Como a narrativa é que acabou tudo, a austeridade não é preciso, agora está tudo bem. E vai funcionar tudo bem, não se pode falar de problemas. E, no entanto, nós temos-los. Vamos tratar de os resolver ou não? Vamos fazer uma nova leva de reformas importantes no Estado, na nossa economia, para realmente as pessoas hoje jovens poderem ter, no futuro, uma perspectiva de carreira diferente daquela que têm hoje, para podermos lutar contra esta situação da demografia recessiva que temos, para podermos aumentar os recursos e poder distribuí-los melhor. Tenho a certeza que, se formos capazes de fazer esse segundo fogo, que só pode ser conseguido se o país todo quiser, porque não são os governos que impõem isto aos cidadãos. Os países é que têm esse orgulho, é que têm essa determinação. Se a gente sabe que precisa de crescer mais, tem de trabalhar mais. É assim. Também tem de trabalhar melhor. Tem de trabalhar mais e melhor. Se quisermos. Se não quisermos, também não há que ficar a queixar-nos. Ficamos com o que temos. Se acharem que chega. Eu acho que não chega. E é por isso que acho que vale a pena a gente esforçar-se, intervir, para falar das coisas que são importantes e lutar pelas mudanças que são indispensáveis. Os nossos candidatos às câmaras municipais poderiam estar hoje a olhar para o próximo ciclo autárquico e a pensar noutro tipo de meios e de instrumentos que estivessem à disposição das câmaras municipais. Hoje é praticamente garantido que isso não acontecerá. O Parlamento está quase a fechar e o Governo andou mais de um ano a falar do assunto, mas sem apresentar coisa nenhuma. E agora apresentou à pressa e quer que o Parlamento, ali em 2 ou 3 semanas, resolva o que o Governo não resolveu em ano e meio. Dizer aos autarcas: olhem, os senhores ficam responsáveis pelas obras no centro de saúde e nas escolas, agora passam os senhores a pagar e depois a gente faz as contas e logo vê o dinheiro que vos dá, os senhores ficam de empreiteiros. E dizer que isto é descentralização é, evidentemente, uma coisa que não pode ser levada a sério. Isto não é descentralização. Os municípios podem ou não podem fazer alguma coisa mais no plano da saúde e no plano da educação? Eu acho que sim. Claro que os municípios não são todos iguais, nem todos têm os mesmos quadros técnicos. Mas onde não existirem, existirá a comunidade intermunicipal. Nos municípios que já têm uma certa dimensão e quadros preparados, se calhar os municípios podem tratar disto diretamente. E era importante que tivessem mesmo uma palavra sobre o projeto educativo. Se o centro de saúde trabalha mais horas ou menos horas, se precisa ter mais estas valências ou aquelas. Por que não? Porque é que há de ser um secretário de Estado e um diretor-geral a decidir sobre estas coisas em cada terra? Hoje os municípios já têm condições para decidir sobre estas matérias. Mas para se fazer esta discussão a sério, porque isso é que é descentralizar, é dizer, o senhor decida. Mas decida não é porque tem de fazer as obras que caiu o teto. Isso não é descentralizar nada, isso é mandar pagar. Olha, faça ao senhor a obra. Isso. Muito obrigado. Isso os autarcas, hoje, quando o Estado falha, o Estado Central falha, já é isso que fazem. Evidentemente, o que é que vão dizer às pessoas da sua terra? Olha, o ministro não tem tempo nem dinheiro para vir cá tapar o telhado. É claro que o autarca faz isso. Mas isso não é descentralização. Descentralização é outra conversa. É a gente poder dizer o que é que deixa ser os outros a decidir. Há coisas que têm de ser iguais em todo o lado. Supõe-se que os estudantes tenham de ter um nível de exigência mínimo que seja fixado para todo o país.
Depois saber se cada professor e se cada escola dá mais as aulas assim, o assado, com este horário ou com aquele, com estas equipas ou com outras, o que é que o Ministro da Educação tem a ver com isso? Não devia ter nada a ver com isso. E hoje tem. Era esta a descentralização que precisávamos de fazer para o futuro. Porquê? Porque nós sabemos que muitas destas coisas podem ser decididas com vantagem em termos locais. É uma pena que se tenha perdido quase um ano, um pouco mais de um ano e 3 meses com esta conversa. Não fecharemos o Parlamento com isto resolvido, isso hoje é claro, não é uma questão de boa vontade nem de má vontade. É assim, é impossível. Mas esperemos que não se perca a oportunidade de fazer um processo de descentralização decente. Se não for possível, como não parece ser, até ao final da ação legislativa, que se retome depois a seguir, para que ainda no próximo mandato autárquico se possa trazer de facto mais ambição para o poder local e, dentro dessa ambição, os meios adequados para lhe poder responder, evidentemente, porque senão, sem ovos, não se fazem omeletes, como toda a gente sabe. Já vou demasiado longo naquilo que vos queria dizer, queria fechar mesmo, voltando a enaltecer o trabalho que foi feito aqui, em todo o distrito de Évora. Agradecer também ao nosso secretário-geral, ao Dr. Matos Rosa, que aqui está comigo, que com outras pessoas a nível nacional preparou o apoio a dar a estas estruturas para que todo este trabalho pudesse hoje ser mais visível e para que pudéssemos vir a recolher, como eu espero vir a recolher, os frutos disso nas próximas eleições. Elas não estão decididas. Os que acham que já estão eleitos, era bom que tivessem um bocadinho mais de humildade. Também falo dos nossos, evidentemente, falo de todos. As eleições, antes de se realizarem, nunca estão ganhas. E só vale a pena votar a quem pede o nosso voto. Nós não temos a obrigação de dar o voto a ninguém. É bom que nos peçam o voto e que nos expliquem o que querem e ao que vêm, para a gente avaliar e depois decidir. É mesmo assim. E eu tenho a certeza que nós temos belíssimas equipas que darão orgulho ao PSD pelo trabalho que vão fazer. E tenho a certeza que com isso as nossas comunidades, os nossos concelhos, o nosso país ficará a ganhar. Muito obrigado.